uma olhadinha nos sentidos especiais. O primeiro deles, olfato. Como é que acontece a recepção do olfato? Para isso, vamos dar uma olhadinha aqui na morfologia, um pouquinho da anatomia da olfação. Localizado lá na cavidade nasal, a gente tem o epitélio olfativo. É onde a gente consegue transformar a energia química num potencial graduado. Energia química são as moléculas odoríferas, as moléculas que são captadas como odor. Então, vamos aumentar aqui de tamanho para a gente poder entender isso aqui. Então, aqui está o epitélio olfativo. O epitélio olfativo tem 3 tipos de células. Célula de sustentação, essas células aqui beijinhas, como o próprio nome diz, dão sustentação para as demais células. Células basais. Células basais são células tronco, células com a capacidade de se diferenciar em qualquer tipo celular. Nesse caso, elas se diferenciam nessa célulazinha aqui azul clara. É aqui que a mágica acontece. Essas células azuis claras são os receptores olfativos. Os receptores, nota que ela projeta os cílios para a cavidade nasal. Então, projeta os cílios para cá. Os cílios olfatórios é a parte da célula onde a energia química vai ser convertida numa energia elétrica. Capta essa molécula odorífera. Esses receptores olfatórios, eles são neurônios. São neurônios aí de primeira ordem, que levam a informação do corpo até o sistema nervoso central. Aqui são neurônios de segunda ordem. Esses neurônios aqui de segunda ordem levam a informação das células de primeira ordem, dos receptores olfatórios, até o sistema nervoso central. Nota que aqui é um trato olfatório, axônios no sistema nervoso central. Aqui, os axônios dos receptores olfatórios, em conjunto, formam o primeiro par de nervo craniano, que é o nervo olfatório ou par número 1. Então, o nervo olfatório são os axônios desses receptores olfatórios que vão formar o nervo olfatório. A gente tem também uma glândula olfatória. A glândula, ela produz um muco, uma secreção serosa, aquosa. Essa secreção mantém essa superfície úmida, que é para poder captar e distribuir melhor, dissolver essas moléculas odoríferas, para assim ativar os cílios olfatórios e ter então essa transformação dessa energia química em um potencial graduado. Dado aí, só de curiosidade, o nervo craniano que inerva essas glândulas é o par craniano número 7, nervo facial, que é o mesmo nervo que inerva as glândulas lacrimais. Por isso que quando você está descascando uma cebola, você chora e o seu nariz escorre. As substâncias presentes ali na cebola ativa esse nervo, e aí você tem produção de lágrimas e o nariz começa também a escorrer. Recebeu as moléculas odoríferas. Só que essa informação química tem que ser transformada num potencial graduado. Isso é chamado de transdução. Transdução é transformar uma forma brusca de energia para um potencial graduado. Como é que isso ocorre nos receptores? Nos receptores ocorre assim: uma proteína, que é o receptor olfatório, quando ela recebe a molécula odorífera, vai ativar a proteína G no meio intracelular, que ativa a adenilato ciclase, uma enzima. O que essa enzima faz? Quebra ATP em AMP cíclico. Então a proteína G ativa a adenilato ciclase, que quebra ATP em AMP cíclico. E é o AMP cíclico que atua no canal de sódio, abrindo o canal de sódio, entra sódio. Entra sódio, o receptor vai despolarizar. Despolarizou, essa informação vai ser então conduzida para os neurônios de segunda ordem. Um detalhe interessante: a adaptação do receptor olfativo é uma adaptação rápida. Inclusive já comentamos isso. Por isso que as pessoas rapidamente elas deixam de perceber o cheiro no local. Em torno de 1 segundo já se adaptou 50%. E aí depois essa adaptação continua se adaptando, só que aí de forma mais lenta. E um aspecto que eu acho interessantíssimo é o limiar de ativação desses receptores. O limiar de ativação desses receptores é um limiar extremamente baixo. Portanto, qualquer sensaçãozinha já atinge o limiar e essa célula já vai despolarizar. Quer ver? Por exemplo, metilmercaptano é uma substância que tem cheiro de repolho podre. O metilmercaptano, os nossos receptores conseguem detectar
0,04 bilionésimo de miligrama por mililitro de ar. Pega 1 grama, divide por 1000, você tem 1 miligrama. Os nossos receptores conseguem captar 0,04 bilionésimo de 1 miligrama dessa substância se ela estiver presente por 1 mililitro de ar. Então é um limiar extremamente baixo. Não é à toa que essa substância é colocada no gás de cozinha. O gás de cozinha em si ele não tem cheiro. Ele é perigoso. No caso aí se acumula, pode provocar incêndio, pode provocar explosões. Então a indústria coloca metilmercaptano para que a gente consiga sentir a presença aí do gás quando ele está vazando. E vias. Então olha lá, um receptor captou, fez a transdução, converteu essa forma de energia para uma linguagem elétrica. Como é que ela chega no sistema nervoso central? Chega através das vias. Então olha lá, como é que se dá então a via? Nós vimos que os axônios dos receptores olfatórios formam o par craniano número 1, que é o nervo olfatório direito e esquerdo. O nervo olfatório faz conexão com os neurônios de segunda ordem, os neurônios do trato olfatório, no bulbo. O bulbo é córtex cerebral. Dessa região, bulbo, a informação chega no lobo temporal, na chamada área olfatória primária. É aqui que a gente consegue ter a percepção da olfação. Só que dessa região, da área olfatória primária, localizada no lobo temporal, manda essa informação para o chamado córtex pré-frontal. É nessa região aqui que a gente consegue interpretar conscientemente o cheiro. Então, chega nessa região, a gente consegue interpretar assim, tem cheiro. Qual cheiro que é? É nessa região aqui, no córtex orbitofrontal. Pessoas que têm lesão dessa região não conseguem mais interpretar os tipos de cheiro. E um aspecto interessante é que do bulbo, as informações podem se projetar no sistema límbico e para o hipotálamo. Então, fibras do trato olfatório não vêm só para a área olfatória primária, pode também ir para o sistema límbico e para o hipotálamo. Sistema límbico e hipotálamo, emoção. Por isso que a gente consegue ter emoções relacionadas a algum cheiro. Por exemplo, quando vem o perfume daquela pessoa que a gente gosta, que a gente tem uma atração, isso dá uma ativação da nossa sexualidade. Por exemplo, quando você sente o cheiro de uma substância que te causou um mal, você comeu aquela comida e te fez mal, imediatamente você traz a sua memória, a memória aí, e imediatamente você tem uma emoção, inclusive com expressão facial relacionada à substância que te causou náusea. Ou mais bonito ainda, né? Você começa a sentir o cheiro de um cafezinho. E aí você lembra lá da casa do seu avô, da sua avó, for lá em Minas Gerais, saindo aquele cafezinho com pãozinho de queijo. Isso aí traz lembranças lá da sua infância. Olha como é que o cheiro está diretamente relacionado à emoção. Tem uma relação direta com a emoção. Inclusive, duas curiosidades. Essas células aqui, são neurônios. Os receptores sensoriais são neurônios. E elas vivem em torno de 1 mês, mais ou menos. Elas são constantemente renovadas pelas células basais. Interessante, porque a gente sabe que neurônios, depois de maduro, praticamente não tem renovação. Aqui não. São neurônios que estão constantemente sendo renovados. E outra curiosidade, esses neurônios de primeira ordem, que são os receptores olfatórios, eles não passam pelo tálamo. Eles vão direto para a região cortical do cérebro. Isso também é um aspecto interessante. O olfato, na evolução, é um dos sentidos mais primários que a gente tem. Então, era importante aí esse olfato estar diretamente relacionado, por exemplo, a lembranças, a emoção, e essa informação ser processada de forma muito rápida. Tem aí alguns estudiosos que citam essa informação. Quando você perde a visão, você desenvolve cegueira. Quando você perde o olfato, você desenvolve anosmia. Anosmia é a perda do olfato. E hiposmia é a diminuição do olfato. Com a idade, todos nós vamos adquirir uma hiposmia, diminuição do olfato. Pessoas que fumam têm uma hiposmia. Uma lesão dos nervos olfatórios, do par craniano número 1, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, pode levar a uma anosmia, ou seja, sem olfato. E mais uma informação, nós conseguimos detectar aproximadamente 10 mil odores diferentes. Mas como assim, né? Se o receptor tem sempre a mesma transdução? Porque cada molécula odorífera, dependendo da quantidade dos receptores que elas vão ativar naquele determinado momento, dá uma interpretação encefálica diferente. Ou seja, um padrão de atividade encefálica diferenciado. Então, das várias combinações, tem aí em torno de 10
10.000 padrões diferenciados no encéfalo e assim a gente consegue detectar em torno de 10.000 odores diferentes. Legal demais você ter chegado até aqui, mas não fica com dúvida. Coloca aí embaixo que já respondemos. E aqui é o ponto onde temos um pequeno passo para um estudante de fisiologia e um grande passo para o professor que vos fala. Ajuda aí, se inscreva no canal e senta o dedo no joinha. É de graça para você e valioso para mim. Compartilhe este conteúdo com alguém que possa se beneficiar dele. Bora para a próxima aula.